Então, ó, só para relembrar o que a gente está nesse período estudando, né? A parte da evolução histórica da logística, e desde o homem primitivo, a Idade Média, as estratégias usadas nas guerras, que na semana passada também a gente falou sobre Alexandre o Grande, falamos de Napoleão, e aí eu não havia falado aí do Gengis Khan, tá? Que é o foco aí, né? O objetivo hoje de nós estudarmos, para que na semana que vem a gente fale especificamente aí dessas partes ligadas aí às datas, tal, até chegar no e-commerce, ok? Eu não sei se todos estão vendo o slide e tal, mas eu vou tirando o print e vou colando aí também no chat aqui a tela, até para poder facilitar a vida aí de quem não estiver conseguindo visualizar. A evolução da logística, nós havíamos estudado vários tópicos, e aí, para começar, eu vou colocar aqui um vídeo que ele mostra toda a trajetória da evolução logística. Então, eu vou deixar ele aqui salvo, eu vou colocar o link aí, porque depois, quem quiser assistir, para poder até relembrar tal, pode assistir sem problema. Eu não vou passar ele agora, pelo motivo que ele é 10 minutos, mas a gente aproveita aí a internet, né? Às vezes o aluno tem internet 3G e tal, aí depois o aluno assiste em casa, assiste aí no celular e tal, só para poder deixar essa indicação. E aí a gente ganha esse tempo e depois, claro, aí quando finalizar aqui eu libero vocês, vocês podem até assistir, mas eu deixei salvo aí e também tá no slide, que o slide já está disponível, tá? Ó, a gente chegou a estudar o homem primitivo e a logística. Não sei se vocês se recordam, mas eu havia falado que desde, né, lá do homem primitivo a logística está presente. Uma vez que ele precisava se deslocar, fazer aí o nômade, né, que eu acho que eu tinha falado, fazer deslocamentos e com isso ele tinha a questão de alimento, a questão como é que ele ia montar o acampamento, como é que ele ia se organizar. Então, apesar de não chamar, né, de logística lá, ou de bater na pedra lá, chamando logística e tal, mas já havia ali, né, os princípios, os indícios, porque ele se mudava, visando aí o abastecimento, a questão do alimento, até às vezes a questão da segurança. E aí, com isso, ele ia para locais onde ele conseguia se abastecer. E aí, de tempo em tempo, ele ia mudando. Claro que ele devia procurar aí um novo espaço. Então, já começava aí algumas estratégias que seriam básicas nos dias de hoje, aí, considerada relacionada à logística. A gente também falou sobre a logística nas guerras, né, ou o seu uso militar. Acredito que vocês se lembrem, onde o Alexandre o Grande conquistou muitas áreas aí, muitos territórios, usando a logística também a seu favor, se abastecendo, assim como Napoleão, daquilo que as cidades deixavam quando eles chegavam e dominavam as cidades, tá? Então eles se apoderavam aí, se abasteciam dessas coisas. É, Alguém lembra como é que o Napoleão perdeu a guerra? O porquê que eles perderam lá a guerra? Ou não? Eu. Vai lá, Miguel, sei lá, Assim, Gustavo, não sei. essa do povo que foi destruindo tudo que tinha na cidade para eles poderem não pegarem as comidas. Aí, consequentemente, eles não tinham comida para comer. Isso, Gustavo, quer falar também? Ah, sim, foi isso mesmo que ele falou, que eu só disse sobre os. Esqueci até o nome do povo agora. Que eles invadiam as A vilas, Rússia. mas antes deles invadirem, o pessoal já havia destruído todos os suprimentos, os lugares para eles se reabastecer. Então não tinha como eles avançar sem nenhum suprimento. Aí ou eles morriam ou eles voltavam. Então, nesse conceito de lógica que o pessoal usou, acabou faltando um suprimento para eles e assim eles perderam a guerra. Sim, boa, Gustavo, também, Miguel. A Ana colocou aqui também a falta de organização. Eles tinham uma estratégia, né, que era a estratégia de avançar e ir usando recurso, avançar e ir usando recurso, recurso, arma, tal. Porém, quando chegaram, né, na Rússia, as pessoas ali, ou a população,
Eles destruíam tudo, pegavam o recurso ali que dava para levar e iam indo para cada vez mais longe ali da cidade, ou cada vez locais mais remotos. A gente observando aí no mapa, ou sei lá, pesquisa no Google se na Rússia neva, né? Tem neve na Rússia, sim, e aí isso já foi dificultando a questão da fome, a falta de suprimento, que foi fazendo que ele perdesse muitos homens conforme ele avançava, e aí, infelizmente, felizmente para ele, né? Mas a falta de logística, a falta de estratégia ali, ou de rever a estratégia, né? Porque a estratégia ele até tinha, não estava dando certo, fez com que ele perdesse, tá? Então a logística é importante aí também na parte militar, muito usada na parte militar, tá? Nas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós lembrarmos a logística, ela faz parte ou ela é fundamental hoje em dia para qualquer governo. Aí você fala assim, como assim para o governo, né? Ué, se nós pensarmos na vacinação aí da Covid, questão da pandemia, a logística faz parte dessa rotina, tá? Porque como é que ele vai fazer para vacinar o público de maioridade, para garantir que a segunda dose chegue? Então, essas estratégias, hoje em dia, elas estão aí fazendo parte da rotina também. Uma outra coisa que eu havia comentado, talvez até fora dessa ordem, mas foi sobre a globalização e a logística. Hoje em dia, até pegando o gancho também da vacina, a logística ela é muito ligada no mercado internacional, onde um produto que vai ser montado, vai aqui no Brasil um carro, ele recebe partes que vêm da China, partes que vêm dos Estados Unidos, parte da Europa, e aí pega tudo aquilo para garantir que chegue no tempo certo de montar e entregar o carro. E aí vamos supor, vai ser montado lá em Manaus, lá em Amazonas. Aí lá do Amazonas vai ter que ver o esquema da distribuição para que chegue, vamos supor, aqui em Praia Grande. Perto da escola ali tem as lojas de carro, né? Tem a Jeep, a Renault, as outras. E aí, como é que vai garantir que chegue aqui? Então, isso também parte aí de uma estratégia logística junto com a globalização, que praticamente todos os produtos que você encontra aqui, né, das grandes marcas, claro, você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, tá? As grandes redes aí, redes de fast food e tal. Claro que cada uma na sua especificidade aí, ou seja, cada país às vezes tem uma cultura e eles vão lá e adaptam. Eu lembro lá em Buenos Aires que eu tomei café no Burger King. Aí você fala, nossa, tomar café no Burger King? Sim, não era um Upper no café da manhã, né, gente? Mas era uma meia-lua, que é tipo um croissantzinho lá. É um pãozinho diferente que eles são muito acostumados a tomar, e o cortado, que seria o café com leite, mas tinha outras opções. E aí lá, para eles é normal, tá na estratégia deles, entendeu? Então, o Burger King ele adapta, ele está presente em vários locais, assim como outras milhares de empresas que a gente tem. E claro, né? Tipo, o que é local aqui nosso, nem sempre você vai encontrar lá, mas se a empresa adota uma estratégia logística de expansão, por que não, né? Encontrar. Então, também. E aí eu não falei aqui do e-commerce e da logística, mas eu dei alguns exemplos, igual eu falei do Mercado Livre, eu falei de lojas aí que estão presentes no mundo inteiro e que também passa aí por essa questão da logística, que a logística é importante, certo? Tem um site aí, um aplicativo que o povo ama, né? Que é o Shopee, eu acho que é o nome, Shopee. Que eu nunca comprei lá, nem sei se eu tenho cadastro nesse, mas eu sei que no AliExpress, lá no Alibaba, lá eu tenho cadastro. Por causa do dólar que está muito alto, eu até parei de olhar, porque você vai comprar qualquer coisa, o preço já multiplica por 5, por 6, e fora que às vezes o correio cobra taxa para entregar, mas também entra aí, né? Não só o Mercado Livre aqui, ou qualquer outro site do Brasil aqui que venda, mas esses sites que vendem de forma internacional,
pensa na logística que os caras não têm organizada, no sistema, no controle, na estratégia de planejamento para que chegue aqui. Eu lembro que eu tinha comprado, a última coisa que eu comprei, eu acho que foi acho que é Batgirl o nome, uma bonequinha de Lego, assim, do Batman, mas era a mulher, né, mulher Batman lá, para minha filha, já tem um tempo, e aí demorou aí aproximadamente uns 20 dias, sei lá, tem coisa que às vezes eu comprava e eu nem lembrava, e de repente chegava, porque tudo isso, é Batgirl mesmo, tudo isso demanda aí o tempo, tanto lá, para eles fazerem o que a gente chama de expedição, tá? Expedição é o envio. Vai ser muito normal vocês ouvirem essa palavra. De fazer a expedição, quanto aí o processo, né, de transporte para chegar aqui. E claro, a burocracia do Brasil de chegar lá, sei lá, chega em Curitiba, para fazer a inspeção na Receita Federal, ou eles mandam para Guarulhos ou para Campinas, tá? Que é aqui em São Paulo. E aí os caras vão fazer a liberação, aí manda pro correio, que aí o correio tem aquele tempo lá e chega aqui. Às vezes você compra lá, seu pé cresceu e já nem serve mais, você vai comprar um tênis. Então, também tem esses fatores aí que envolvem a logística. Tudo bem? Todo mundo relembrou aí as coisas? Sim, não? Fé no Pai? Sim. Amém. Tirei a tela aí, mas eu vou Sim. por outra. Beleza, meninos e meninas. Tá bom. Eu acredito que na última aula nós havíamos parado falando da logística como ciência, porque eu até ia começar a falar aqui de uma outra parte, mas eu lembrei porque eu não havia mostrado o slide seguinte. Ó, na Segunda Guerra Mundial a logística ela foi muito mais importante, até porque do que na Primeira, porque a logística ela surgiu como ciência na Segunda Guerra Mundial. E aí, essa guerra não foi só uma questão de estratégia, de você ser rápido ali na ação, mas também de garantir que o mantimento chegasse no lugar certo e no tempo necessário, porque os países aliados aí, né, estavam indo lá enfrentar a Alemanha lá, ir para a Europa, então sair dos Estados Unidos, tá, outros países da Europa. Então tinha que existir aí essa questão do mantimento. E a partir daí, Beatriz, calma aí. A partir daí nós chegamos no momento de evolução da logística e começou a se estudar como uma ciência, tá? Ó, a Beatriz falou que a gente parou nas pirâmides, mas eu tinha falado da pirâmide e tinha falado do Napoleão. Depois do Napoleão era isso. Ó, eu vou colocar a sequência aí para você ver, ó. Pirâmide, Napoleão, que até a gente relembrou agora. E aí na sequência vem essa parte dos primeiros passos como ciência da logística. Tá bom? Foi certinho aí. A gente falou da pirâmide, falou do Napoleão e dos primeiros passos como ciência que é agora. Bem lembrado aí. Continuando, né? Então, é interessante observar que até vai pegar o gancho lá da pirâmide. Há tantos anos antes de Cristo que já não tinha esse relato histórico das pirâmides. Já existia logística. Como é que os caras iam transportar aquelas pedronas? Como é que eles iam garantir que aquele povo que estivesse ali trabalhando no deserto conseguisse se alimentar? Então já existia. Mas, né, eles sempre foram usados aí como uma atividade subjetiva, ou seja, algo que estava ali dentro da estratégia do que ia ser feito, mas que não era pensado como logística. Só era assim, ó, a gente precisa subir a pirâmide, então vamos pegar o pessoal, vamos colocar para trabalhar, para puxar pedra, tal e pronto. Mas não era definido como logística ou a estratégia como logística, tá? E claro que foi sendo aperfeiçoada, assim como na guerra aí, Segunda Guerra Mundial. Outra vertente aí do surgimento da logística como ciência, tá? Também foi junto aí à guerra o Hitler. Vocês devem estar vendo a foto aí dele aí, porque as tropas dele cometeram aí praticamente o mesmo erro que o Napoleão. Eles acharam que o exército russo, né, que a população russa ia ser fácil de ser vencida.
acharam que iam conseguir invadir Moscou, então resolveram aí atacar. Porém, né, mais uma vez, o povo da Rússia, muito inteligente, se usaram aí da estratégia, que à medida que eles iam fugindo para locais mais remotos, às vezes locais lá com geleira, mais difícil de chegar, o povo também, aí, fizeram a mesma coisa que o Napoleão. Acho que eles aprenderam com a história ali, né, da vida deles ali. Eles passaram aí, ó, destruindo as cidades, e aí não ia ter nada que o povo lá, os nazistas, conseguissem usar. Ou seja, eles dificultaram ao máximo a vida deles. Então o exército aí do Hitler não conseguiu chegar tão longe por conta disso. Porque tiveram a dificuldade, a mesma dificuldade que o Napoleão teve. Então, para você até analisar, né? Nessa época das guerras, gente, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi quando desenvolveram aí, né? Eles pensaram numa estratégia, até pensando em abastecimento em logística, de um produto que é muito consumido hoje em dia. Alguém sabe qual é? Ou não? Não, ninguém imagina. Não. 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 Pensa aí. Ana Flávia, Amanda, Francisca, Fabiana, Luana. Ninguém dá um palpite? Não consigo pensar em nada. Um produto que há pouco tempo ficou na mídia e que o governo comprou pra caramba. Agora já vai ajudar, hein? Leite condensado. Leite condensado. Sim. Foi o leite condensado mesmo. Não, álcool não. Ô, Gustavo, álcool não, foi o leite condensado. Sabe por quê? Olha só a logística, junto aí da história do leite condensado. Quando o leite condensado foi desenvolvido, assim como uma série de produtos, gente, que hoje é comum para nós, eles surgiram aí durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, tá? Pensa assim, eu tinha os soldados, eles tinham que se locomover, tinham que se alimentar, óbvio. Só que imagina para ficar transportando leite. Eles tinham que levar uma vaca com eles, porque faz o teste aí na sua casa aí com um restinho de leite só que fique na caixa, tira e deixa num pote ou deixa num copo aí, num lugar tampado assim, não tem problema, não precisa deixar aberto. Um pouquinho só, não vai gastar o leite da sua mãe, porque o leite tá o mesmo preço da gasolina aí. Se você deixar o leite um dia, dois, fora da geladeira, ele já começa a azedar, a estragar. Então, a empresa, eu não lembro se foi a Nestlé mesmo que desenvolveu, acho que foi a empresa da Europa, lá dos Estados Unidos. Eles pensaram assim: vamos desenvolver uma forma onde o leite ele possa ser transportado pelos soldados. E aí, quando o soldado for se alimentar, ou for aí complementar sua alimentação com leite, o leite vai estar em boas condições. O que eles fizeram? Desenvolveram leite condensado com uma estratégia de abastecimento logístico, porque os soldados precisavam se alimentar. Eu não sei se vocês já fizeram isso, depois eu sei que muita gente vai querer fazer aí em casa, né? Mas se você colocar um pouquinho de leite condensado e pôr um pouco de água e bater assim com uma colher, tal, misturar, ele fica igual o leite normal. Claro que já adoçado, né? Porque o leite condensado é doce. Geralmente se eu tô aqui, como eu moro sozinho, aí o leite tá fechado. Aí, ao invés de abrir o leite, que eu deixo quando a minha filha vem, aí eu abro porque ela toma Nescau, mas eu pego um pouquinho de leite condensado, coloco e jogo o café, misturo, fica igual leite normal. E já adoçado. Geralmente eu tomo sem açúcar o café, mas já fica um pouco doce. Foi justamente por isso que eles criaram o leite condensado, porque o soldado ia, colocava um pouco lá, misturava com água e pronto. Ele tinha um leite para poder tomar, para se alimentar. Então, foi até uma estratégia que nessa época aí das guerras, esse surgimento favoreceu, tá? E, ó, pegando aqui do Hitler ainda, quando eles chegavam lá, que só encontravam destruição, o exército dele começou a sucumbir com a fome, né? Eles começaram a ter fome porque estavam indo num lugar longe, um lugar frio, e aí começaram a ter problema, o pessoal começou a morrer e foi perdendo soldado.
tá? Do outro lado, além aí dos russos, ó, os americanos, igual eu acabei de falar desse exemplo do leite condensado, eles iam planejando aí, né, e os aliados, a questão operacional de mandar recursos, de mandar soldado, avião e tal, a munição, e aí os países que eram lá da Europa, que estavam lá na guerra, eles iam aí auxiliando para poder ir combatendo. Então, nesse momento, a logística começou a ser amadurecida, o conceito de logística começou a ser fortalecido e a surgir como ciência, tá? Claro, que aí você vai pensar em logística, você vai pensar no uso militar aí, por conta de tudo isso que eu falei, porque como é que eu ia garantir que a logística existisse ou que o produto chegasse se a gente não tivesse aí essa questão militar para auxiliar. Tudo bem? Eu coloquei o print desse, não, né? No caso, eles, tipo, eles levavam leite condensado com eles para essas guerras? Então, sim, eles transportavam, a empresa mandava a Ana, né? Ana, Isso. vou te dar um exemplo. Eles tinham lá, né, as tropas, a questão das pessoas responsáveis pelo abastecimento, pela alimentação. Então, eles tinham como se fosse os armazéns, assim, ou quando iam transportando de veículos ou de animais, iam colocando os suprimentos para poder garantir aí a alimentação dos soldados. E aí o leite condensado, eles produziam e mandavam para o pessoal do campo de batalha. Isso, ó, se vocês analisarem, assistirem novamente, acredito que vocês já tenham assistido, o filme do Capitão América, ele retrata a época da guerra, lembra? Do Capitão América lá? Não sei se é o primeiro, que ele era um menino, aí fizeram lá aquela experiência, ele virou o Capitão América. Não é o primeiro? E aí, quando ele começa a ficar famoso por ganhar um monte de batalha e tal, eles usam ele em várias propagandas, assim, tipo, não sei o que da guerra, aí tinha, o barbeador, não sei o que da guerra, aí tinha outro produto. Porque na guerra, que muita coisa eles acabavam desenvolvendo. Se você, até na aula de história, não sei quem é o professor, mas depois perguntar assim, a contribuição das guerras para a economia, apesar claro, ser uma coisa catastrófica, né? Uma desgraça, porque muita gente morreu, e principalmente muita gente que não tinha nada a ver, até por conta do próprio Hitler aí, mas a economia, o consumo, ele teve um boom por conta da guerra, por produção, questão de alimento para abastecer, produção de arma, desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, tudo para poder adaptar conforme a guerra. Então, eu acho que o Gillette aí, o Presto Barba que a gente tem aí, também foi usado por conta da guerra. Eu só não lembro se foi o descartável, mas eu sei que eles desenvolveram também. Então, muito item aí, por conta disso, acabou sendo desenvolvido. A logística foi aprimorada para poder também, né? Não adiantava o cara, tipo, criou leite condensado. Soldado, agora você tem que pegar aqui. Não tem cabimento. Então, tinha que também desenvolver uma estratégia para abastecer. E tudo isso foi sendo aprimorado com o passar dos anos, tá? Bom, e aí, depois, só peguei esse gancho porque ficou faltando esses tópicos. Eu deixei até um resumo para vocês, onde, ó, a logística ela tem aí, né, as bases nas civilizações antigas, que foi baseada até naqueles tópicos que nós fizemos. Líderes como até o Alexandre o Grande, que a gente comentou na última semana aí, faziam valer conhecimentos das técnicas de guerra e aplicando a logística para que pudesse a coisa funcionar, tá? É claro que aí a falta de planejamento logístico ou o que a gente chama de replanejamento, quando eu falo replanejamento é assim, eu tenho uma estratégia, tá dando certo, de repente começou a dar errado, por que eu vou ficar indo se tá dando errado? É hora de eu mudar a minha estratégia. Então, Hitler e Napoleão tiveram esse problema, até ao tentar invadir a Rússia aí, e a Segunda Guerra Mundial foi aí, né, o berço da logística moderna, ou da logística como ciência, porque antes a logística não era assim vista um fator importante.
tinha uma atividade a ser feita, eles usavam ali, mas não consideravam como logística, tá? E aí, peraí que eu acabei pulando a parte que eu ia falar. Em resumo, o que a gente estudou mais na primeira aula foi baseado nisso. Agora a gente vai continuar, só que nós vamos ver a questão das tropas de Gengis Khan, que ele usou também uma outra estratégia, vocês vão ver. Tudo são estratégias logísticas aplicadas à história. Até aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar? Yasmin, Edilene? Não? Não. Tudo bem? Tudo bem? Luana? Não, tudo bem. Tá bom. Você tá com 2 equipamentos ligados, né? Ou tá no Viva Voz? Não, eu tô no Viva Voz. Ah, por isso que eu me ouço. Não, sem problema. Fabiana, dúvida, Fabiana? Do Nascimento. Bom, vou então continuar agora para a gente poder chegar à parte lá do Gengis Khan. Pode falar, quem ia falar? Ninguém? Beleza. Bom, vamos aí agora estudar aí sobre Gengis Khan e a logística, tá? Claro que vocês começaram o curso, né? Vamos dizer praticamente agora, por conta de toda essa introdução que teve, masterclass, acolhimento, aula presencial, não sei o que, não sei o que. E aí, antes da gente começar a aprofundar conceitos, tipo, falar de distribuição, expedição, tal, vocês precisam conhecer como a logística surgiu e toda essa parte que contribuiu para o que a gente é hoje, ou o que a gente tem hoje, tá? Aí vou começar a falar do Gengis Khan. Ele era lá da Mongólia, tá? Então tinham aí os mongóis, né? Não mongóis tipo que eu falar, seu mongol, não. Era uma população lá, o povo que ficava ali onde é a China hoje, quase junto com a Rússia ali. Se a gente olhar o mapa aí, a divisão bate aquela parte mais acima. E vocês vão ver quão estratégico que ele era. E não é assim, 100 anos atrás. Não. Quão estratégico ele era há vários anos atrás, que ele acabou tendo impacto na história logística, ele acabou mudando aí alguns conceitos ou algumas estratégias e que hoje elas são usadas. Então, ele era até do século XIII, olha só, e até hoje as estratégias que ele utilizava estão presentes no mercado, tá? Ele ficou marcado pela sua fúria no combate, então eles, vamos dizer assim, tocavam aí, né, o terror, botavam para matar mesmo. Porém, ele era um cara muito visionário, tá? Por isso que também ele é reconhecido na história logística por ser aí, ó, um visionário administrador do comércio internacional. Aí você fala, nossa, então no século XIII já tinha comércio internacional? O Gengis Khan, o que a gente tem hoje como globalização, ele já tinha essa visão lá atrás da integração do comércio entre os países, da troca de produtos. Claro que dentro da possibilidade que eles tinham, tá? Clara, eu tô colando esses slides, mas todos os slides estão disponíveis, assim, não teria o slide mais importante. Talvez você pode ir fazendo um esquema de mapa mental, anotando os principais tópicos, beleza? Por exemplo, falando ali da parte que eu falei do Hitler, aí você pode colocar lá o Hitler, a importância da logística para a derrota das suas tropas, a falta de abastecimento fez com que a tropa perdesse, você entendeu? Você pega cada personagem, você vai puxando aí uns pezinhos aí, uns risquinhos, umas flechas, e aí você vai anotando os principais tópicos, porque não é para copiar todos os slides. Claro, se quiser copia, mas não é para copiar.
E aí você vai anotando os principais pontos que eu vou citando, tá bom? Agora do Gengis Khan, por exemplo, que eu acabei de começar, você pode já até, ó, essa parte que eu foquei aí, que eu até risquei, ó, falando que ele era um cara visionário no comércio internacional, beleza? Porque nos dias de hoje é normal, né? Tipo, eu vou comprar o celular, aí você vai ver o celular fabricado na China. Beleza, mas gente, naquela época lá atrás, como é que o cara ia fazer com que essa coisa funcionasse sem ter avião para tudo quanto é lugar, sem ter uma porrada de facilidade que a gente tem nos dias de hoje? Então, é claro que ele usou aí de uma estratégia muito inteligente e que nós temos aí a questão nos dias de hoje é mais comum isso para nós, tá? Ó. Ele era nômade, ou seja, aquela população que eu havia citado que vai mudando de lugar. Ele também era pobre, analfabeto, e aí ele foi, né, cresceu na Mongólia, e ele tinha a família dele que havia o clã. Contudo, ele ficou aí lembrado como um conquistador bárbaro e cruel, porque olha o que ele conseguiu fazer. Ele dominou a Ásia, o Oriente Médio, que é ali, né, o que a gente tem hoje, Iraque, Afeganistão, tal, aquela região, e a Europa Oriental. Tudo isso no século XIII, e claro, né, por ser considerado como bárbaro e cruel, houve aí muitas mortes, então foi a custo aí de milhares ou milhões de mortos. Mas o legado dele, tá? Tirando, claro, todo esse impacto aí de questão de morte, o legado dele foi aí, ó, as bases da globalização, porque o Gengis Khan ele conseguiu interligar o mundo ocidental e o mundo oriental. Se vocês, eu vou pegar, daqui a pouco eu vou mostrar aqui um mapa, mas se vocês fizerem aí na mente aí, né, tipo mapa global, pam, ele conseguiu fazer, sabe, que seguindo da China, né? Até no filme do Jack Chan lá, tem um filme lá que o Jack Chan sai, acho que ele sai da Inglaterra, de Londres e vai até a China de trem. Então tem uma parte aí, né, que é possível de você sair da Europa, tal, vai, chega até o Oriente lá, chega até a China, que eu acho que é o Expresso Oriente o nome. E aí ele conseguiu fazer essa ligação e fazer com que o comércio rolasse por ali é, de uma forma que ninguém nunca tinha visto antes ou talvez pensado, tá? Ó lá. Tem até uma historiadora aqui que fala, um historiador que é o Jack Waterford. Ele fala ó, que ele começou o primeiro grande sistema de comunicação e comércio internacional da história, tá? Então o Gengis Khan ele estabeleceu aí o que a gente tem, né? As fundações do mundo moderno. Além dele ter conquistado vários territórios tal, e a questão do comércio, ele também pensou na comunicação, porque muitas vezes a pessoa morria. Até a comunicação chegar lá, vixe, já tinha morrido outra pessoa, e aí a pessoa chorava aquele que morreu, só que já tinha morrido o segundo. Ele também pensou nisso, a gente vai estudar aqui, ó. Olha lá o mapa que eu falei. Ó, se vocês observarem, isso que está em vermelho aí é o Império Mongol, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa parte seria a China. Vou colocar aqui um CH de China, tá? A China. Aqui é a Mongólia mesmo, né? Não o Império ali que eles conquistaram, mas era a Mongólia. Também parte aqui é da Rússia, que a gente conhece hoje como a Rússia, tá? A Rússia tem lá a sua parte oriental, parte ocidental. Países aqui, ó, do leste europeu que a gente tem, então, que é considerado hoje como leste europeu, foram países aí que ele também conseguiu atingir. Países ligados aqui, ó, parte do Mediterrâneo, ele conseguiu atingir. E ele foi um cara aí que foi conquistando. Depois, a gente vai até estudar aqui, ele fez parceria com a Índia, tá? Então, ele conseguiu conectar a Índia, conectar a China
conectar aí ó, os outros países da Europa, tudo usando estratégia aí com as suas cavalarias, que ele era conhecido também pelos cavalos de Gengis Khan, tá? Ó. Ele levou 20 anos aí para ser levantado, para se consolidar. E com a estratégia dele, era possível de você ir da China até o Oriente Médio, que eu já falei, que é Irã, Iraque ali, Afeganistão, aquela área toda, e também a Europa por estradas que ele desenvolveu aí uma rede de proteção para evitar, né, a questão de ladrões e tal, e de suporte também, que ele dava suporte. Lá eles desenvolveram a questão do papel moeda, ou seja, do dinheiro. Então foi até uma outra inovação que foi trazida, tá? E eles tiveram uma ideia que vocês devem ter uma matéria agora no primeiro módulo, eu acho, que é gestão de pessoas, ou recursos humanos, ou uma coisa parecida assim. Que ele também usava estratégia de gestão de pessoas, porque eles mantinham pessoas de cada povo conquistado em áreas importantes aí da administração pública, ou seja, ele criou aí, né, a questão que a gente tem aqui no Brasil de funcionários públicos ou de gestão pública, porque ele ia recrutando especialistas de cada lugar para ajudar. Então eles recrutavam lá astrônomo muçulmano, engenheiro chinês, que aí os caras construíram os canhões. A China, ela desenvolveu lá a questão da pólvora, né? Os caras criaram lá como é que fazia a pólvora e tal. Já, eu não lembro se foi o Iraque ou outro país, o Irã, eu acho, tinha a questão do latão, e aí também na Europa a questão do vidro e tal. O que eles fizeram, os mongóis? Eles juntaram o conhecimento de várias nações, olha, já a questão da globalização, né, que hoje em dia isso é normal. Eles juntaram e aí pegaram os engenheiros chineses e criaram os canhões. Aqueles mesmos canhões que quem já foi no forte de Praia Grande deve ter visto. Se alguém já foi no forte Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também já viu que tem canhões gigantescos lá em cima do morro, onde atrás é o bondinho do Pão de Açúcar, do outro lado é Copacabana. Os mesmos padrões os caras conseguiram desenvolver, tá? E claro, o mais interessante, ó, gente de culturas e religiões diferentes conviviam pacificamente. Isso não é normal, né? Ou pelo menos deveria ser normal nos dias de hoje. Você pega lá os Estados Unidos, até mesmo em filme você vê lá uma escola, tem chinês com a sua religião, tem japonês, tem o muçulmano, apesar de ter muita resistência lá nos Estados Unidos, mas tem os protestantes, os católicos, os evangélicos e tal, tudo convivendo normalmente. Aqui no Brasil também, a gente tem o Brasil até melhor de se falar sobre isso, teoricamente, né? Mas já lá naquela época os caras já conseguiam fazer. Então, século XIII aí, ele já conseguia aplicar esses conceitos e trazer algo que até então era cada um no seu quadrado, tá? O detalhe assim, estratégico da logística dele. Diferente de outros exércitos ou de outras nações aí que tinham grandes exércitos e tal, ele não tinha exército que o pessoal ia andando, igual que você vê lá no filme. Aí tá lá arqueiro, não sei o que, aí vai lá os caras com flecha, tinha os homens com escudo, não sei o que. Ele não. A estratégia era usar a cavalaria, por isso que ficaram com esse daí, né, os cavalos de Gengis Khan. Eles concentravam 150 mil homens em cavalaria, tá? E aí numa guerra, igual aí eles travaram ó, contra os Jurcheds aí, 65 mil soldados mongóis ou cavaleiros mongóis, eles derrotaram 150 mil inimigos, tá? E desses 150 mil inimigos, 65 mil estavam em cavalos, né? E 85 mil eles estavam
a pé, vamos chamar assim, estavam andando e ainda assim eles conseguiram fazer, trazer a vitória aí, né? Esse povo aí, que eram os Jurcheds aí, eles seriam mais ou menos aí o povo mais ao norte ali, perto, próximo onde é a Rússia tal, que eles faziam fronteira entre a Rússia e a China. E, claro, aí você olha no mapa, igual eu tinha mostrado aqui, né? Próximo aí a essa divisa que tem entre Rússia e China, que o povo mongol também acabou conquistando. Agora, se ele não tivesse pensado uma estratégia inteligente de logística, ele não teria vencido aí mais que o dobro, né, do que ele tinha de homens para lutar, de cavalos. Uma outra inovação que ele trouxe, junto à logística, à estratégia, é que os soldados eles lutavam em fileira. Isso era normal. Igual eu até falei, você vê em filme e tal. Mas o dele não. O dele, os cavaleiros, eles iam se espalhando pelas áreas onde os cavalos e as vacas iam se alimentando, né, ali do pasto, do mato e tal. Só que aí, o que eles faziam? Eles bebiam o leite das vacas, conforme eles iam encontrando, iam se espalhando aí, e também depois eles abatiam a vaca durante a guerra aí, para poder comer a carne. Ou seja, eles iam pegando o suprimento conforme o avanço, usando aí o que eles tinham no terreno em si, para poder se beneficiar, tá? E eles conseguiam avançar numa velocidade muito maior e vinham de todos os lados, diferente dos outros que iam em fileira e tinham que levar provisão, então eles tinham que garantir atrás que a provisão ficasse segura e eles iam avançando em fileirinha. Agora, o do Gengis Khan, não, eles iam para todo lugar e os caras vinham com tudo para poder dominar aí o território, tá? Isso nos dias de hoje, se nós pararmos para pensar, por exemplo, vamos supor que o João Henrique vai abrir aí uma loja. Aí ele vai começar vendendo em Praia Grande. Ele vai aproveitar o que ele tem, tipo, tem uma bicicleta e vai lá entregar. Aí de repente começou a crescer e tal, aproveitou motoboy. Aí foi lá, viu que o negócio estava dando certo, o pessoal de outros lugares estavam pedindo, aproveitou o correio. Nos dias de hoje, as empresas também usam isso, porque elas vão aproveitando o que tem em volta, vão avançando, vão agregando novas estratégias, e era o que ele fazia e que hoje em dia também muita gente acaba fazendo, tá? Algumas curiosidades. Até aí, das estratégias que ele usou, tudo bem? Tudo tranquilo? Quer perguntar? Rafaela, Ana deu ok. Ana também, Neane. Quem é LP? Beleza. Lavínia. Larissa. Tranquilo. Sim. Tá bom, obrigado. Então vamos nessa. Otávio, tudo bem, Otávio? Conseguindo entender? Eu acho que eu nunca tinha chamado o Otávio. Beleza, acho que eu nunca chamei você. Agora eu vi seu nome aqui, tranquilo. Vamos lá. Não dorme não, hein? Então vou colocar a música da Patrulha Canina, vocês vão acordar. Olha lá. Curiosidades. Vocês estão vendo aí o mapa? Esse mapa foi, né, criado aí baseado na Rota da Seda, que até aquele filme que eu falei, né, que até o Gustavo escreveu ali, eles também citam dessa parte da Rota da Seda, que é a Volta ao Mundo em 80 Dias, ó, uma aposta muito louca, com Jack Chan. O Gustavo escreveu aí o nome. A Globo passa esse filme, eu acho que umas 5 vezes ao ano, até mais, que a Globo gosta, né? Curiosidades. O Khan, ele promoveu aí, tá? Uma reestruturação dessa Rota da Seda, que já existia, ele não criou, tá? Que era aí a rede de estradas que ia conectando, tal, o Oriente e o Ocidente. Onde, olha o que ele fez e o que hoje em dia nós já temos. Eles colocaram postos, né, pequenos postos aí, a cada 40 quilômetros na estrada,
Ou seja, o viajante estava indo e o cara ele tinha acesso à água, à comida. E olha que loucura, ele podia deixar o cavalo cansado e pegar um cavalo descansado. Vocês conseguem pensar numa empresa que faz isso no dia de hoje? Ou não? Quem consegue? Tempo. Não entendi a pergunta. Ó, o Gengis Khan, ele reestruturou a estrada lá, né, a rota aí da seda. Onde a cada 40 quilômetros na estrada, na rota aí, as pessoas conseguiam parar para descansar, para tomar água, para comer e também deixar o cavalo e pegar um cavalo descansado. Ele, tipo, deixava o cavalo dele lá descansando e pegava um outro. Consegue pensar hoje em dia numa empresa? O McDonald's não, meu Deus. Professor, eu não sei uma empresa em si, mas parece com aquelas pousadas e empresas onde você aluga carros assim. Ó, aluguel de carro, sim, ô Luana. Aluguel de carro, você vai pegar um exemplo, hein? Você pega um carro aqui em Praia Grande, ali no shopping tem, né? Que aluga carro. E você vai viajar até o Rio de Janeiro. Chega lá, tem a mesma empresa. Aí você deixa o carro, sei lá, você fica lá o período que você tiver que ficar. E quando você quiser, você vai e pega outro carro e volta. Boa, ô Luana, muito bem. Aqui a Sofia falou que não sabe, ele colocou posto de gasolina. Bom, vamos lá. Posto de gasolina também. Vocês nunca foram para São Paulo e aí, sei lá, numa viagem, excursão da escola ou com os pais, e na volta parou no posto e lá no posto estava cheio de caminhoneiro? Ou nunca viram essa imagem? Sim. Ou numa greve, né? Greve dos Sim. caminhoneiros. Os caras foram lá e travaram a rodovia. Nada besta, ficaram bem em frente a um posto desses, porque lá tinha água, tinha banheiro. Gente, a mesma coisa que o Gengis Khan fazia, hoje eles fazem. Você vai na estrada, tem um posto que você pode parar, tomar água, o caminhoneiro pode tomar banho, tem jantar, tem uma opção de coisas. Eu havia até comentado com vocês da outra vez que eu também me formei na ETEC como guia de turismo. Acho que tem uns 2 anos ou mais. Quando a gente viaja com o pessoal assim que vai de ônibus, a gente sempre para na estrada para eles poderem tomar café e tal. E aí você tem tudo que você precisa. Claro, né, que a gente não vai deixar o ônibus e trocar o ônibus por outro, mas chegar lá, se precisa de combustível, tem combustível para o ônibus. Ou seja, a mesma estratégia que o cara, há vários séculos atrás aí, né, há 7, 8 séculos atrás, ele já usava, hoje em dia a gente usa. Aí você fala assim, mas 40 quilômetros é daqui até Peruíbe, então era pouco. Ah, só que a gente precisa pensar, né, que naquela época eles iam de cavalo, carregado de mercadorias aí, não sei se alguém ia andando, né, algum doido, mas era muita coisa. Você ir de cavalo, você sai de Praia Grande, vai até a ponta de Peruíbe de cavalo, demora. Então ele criou essa estratégia, além da questão da garantia da proteção, tá? Eu ia falar também nas estradas que tem a questão do pedágio que a gente tem aqui. Lá, por exemplo, aí poderia se pagar para usar essa rota aí. E nas estradas que a gente tem, existem os postos de apoio, tipo da Ecovias, da CCR. Quando vai para o Rio de Janeiro tem a CCR. Aí lá na CCR tem lá coisa de apoio. Seu carro deu um problema, uma pane, você chama, eles vão lá te dar suporte. Então, era uma coisa que já lá atrás o cara já conseguia fazer. Os caminhoneiros, até pegando um pouco da logística aí do porto, eles têm ali, antes de descer aqui para o litoral, um posto de descanso dos caminhoneiros na Anchieta. Quando vocês vierem um dia de São Paulo para cá para o litoral e de ônibus, ou se for pela Anchieta e o carro, vocês observem que antes de descer, no canto esquerdo assim, tem um negócio que fica cheio de caminhão lá, um espaço. Ali é um posto, tipo esse que o Khan já havia criado, porque os caminhoneiros descansam.
Às vezes eles preparam a comida deles, às vezes eles compram, e dali, vamos supor, tem que desembarcar ou descarregar o caminhão de manhã. Ele chega lá à noite, descansa e vai embora. Ou seja, é muito estratégico isso. E hoje em dia já é usado. A Niane já viu. E o professor, isso me lembrou, Red Dead, então, sei lá o nome. Quando você fica em uma pousada descansando enquanto viaja, com recursos para descansar. Basicamente é isso mesmo, o Gustavo, que você falou. E a Niane falou aqui que já viu. Porque isso é logística, né? E no dia de hoje é normal, tipo, tudo bem, eu vou viajar, tal, vou descansar. Chegar lá em determinado ponto, ou o caminhoneiro tem lá onde ele pode fazer a refeição, tal. Mas a gente está falando de uma época muito antiga, não está falando de hoje, né? Como ele conseguiu aí colocar isso, ok? Outra coisa, outra contribuição aí, outra curiosidade. Ele também conseguiu fazer com que a rota da seda, que já era usada aí, levava aí de 10 a 15 anos para conseguir cumprir, né, o trajeto. Imagina o cara ficar 15 anos fora de casa. Ia voltar, a mulher já tinha tido um outro filho lá de 10 anos e não entendeu por quê, né? Ele conseguiu baixar para 2 anos esse trajeto. Tudo organizando a rota, usando a questão da logística, a troca aí dos animais facilitou muito, tá? E outro ponto que eu até havia comentado quase agora, a informação ganhou muita velocidade, tá? O que uma notícia aí de uma pessoa morta, né, de um falecimento, levava aí até anos para ser comunicada, passou a ser feita em 3 semanas. Claro, se vai só o mensageiro, né, sem carga, sem nada, o cara consegue fazer muito rápido. Então, em 1241 já começou a existir o fluxo de comunicação avançada, ou a logística aí da comunicação. Por quê? Budapeste fica na Europa. E aí, se você pega a Mongólia, né, aqui em cima, vou marcar aqui um treco aqui da Mongólia. Conseguia fazer esse fluxo aí rodar muito mais rápido. Então, vocês já pararam para pensar, tipo, quanto tempo, né? Até nos dias de hoje, para você ir da Hungria lá, Budapeste, até lá, a Mongólia, tem que pegar avião e tal, leva um tempo. Agora, o cara, numa época antiga, fazer esse trajeto, vou até ver aqui, ó, quantos quilômetros que dá. Ó, Mongólia. Pera aí. Não, meu filho, vai de carro para lá. E ele não dá o trajeto aqui para Mongólia. Mas para vocês terem ideia, é muito longe, porque a Mongólia lá na China e Budapeste ele não calcula nem a rota aqui em carro nos dias de hoje. Algo que o Khan já calculava naquela época, mas olhando o mapa aqui, ele dá uma baita de uma distância. E tudo isso graças, né, claro, ao uso da logística, apesar de não ser tão avançado aí, igual nós temos hoje, ou a facilidade de você pegar um avião e ir nessa, né, de você garantir aí ou levar as mercadorias ou a comunicação, ali ele já conseguia. Tranquilo? Ó, eu colei aí o mapa aí para vocês verem aí. Da distância, ó, Budapeste onde está marcadinho aí de vermelho e a Mongólia está lá abaixo da Rússia lá, ó. Como chamam, né? O rolê que era de uma ponta a outra, tá? Os mongóis também desenvolveram um sistema avançado de abastecimento. Olha só o que eles faziam. Eles recebiam mercadoria da China, da Europa e outros países da Ásia
E aí é um conceito que hoje a gente chama de cadeia de abastecimento ou de logística de abastecimento. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que eu devo ter comentado sobre isso. Cadeia de abastecimento a gente vai ver nas outras aulas mais à frente, mas em resumo é assim: eu vou produzir alguma coisa e aí eu tenho que ver como é que o meu consumidor vai receber. Então eu crio uma cadeia de abastecimento, tá? Eu vou até escrever aqui os termos que vocês podem encontrar tanto em inglês quanto em português, tá? Eu crio uma cadeia de abastecimento para fazer essa garantia. Então, vocês podem encontrar com o nome de supply chain ou cadeia de abastecimento ou de suprimentos. E, em resumo, eu tenho o fornecedor que manda para a fábrica a matéria-prima. A fábrica ela produz, ela manda para quem vai distribuir. O distribuidor ele manda para o atacado ou varejo. E aí ele manda para nós, né, para os clientes. Fornecedor, eu escrevi errado. Distribuidor também. Ó, cadeia de abastecimento é o que eu escrevi aí, mas foi o que eu falei. O fornecedor manda matéria-prima, a fábrica vai lá desenvolver o produto, manda para o distribuidor, que vai mandar para as várias regiões, seja aí o atacado ou o varejo recebe, e aí manda para nós, né, para os clientes. Olha só, lá em 1200 e pouco aí, ele já conseguia fazer isso. Por quê? Ele trazia itens da China, a questão da seda da China eles usavam, a história, né? Se vocês aprofundarem depois no estudo da história, até eles deixaram de usar cordas lá com tecido cru para usar a seda, de tanta seda que eles recebiam. Os caras fizeram um negócio muito inteligente. E aí os produtos, tipo especiarias que vinham da Índia, produtos que vinham de móveis, tal, madeira, que a Europa mandava. Claro que a Europa também trazia, né, muita coisa que eles pegavam aqui da América, mas conseguia fazer chegar lá, porque a Europa vinha de barco, né, da América para lá, e despachava depois aí com essa rota aí que eles criaram. Então a cadeia de suprimento é até uma concretização da globalização, porque hoje uma cadeia de suprimento ela é muito dinâmica e recebe aí no seu processo coisas do mundo inteiro, tá? Além disso, né, não só coisa boa, mas essa conexão ou essa globalização trouxe, ó, no século XIV, doenças como a varíola, o sarampo, a sífilis, a peste negra, que aí, né, matou 1/3 do povo lá na Europa. Acho que na escola, aí na aula de história, vocês devem ter ouvido sobre isso. Também começou na China e também no Oriente Médio ali, de novo, né, que eu já falei. O Oriente Médio praticamente é onde está esse boneco aqui, ó, de gravata. Ó, vou riscar aqui, ó. Fica mais ou menos aqui nessa área aqui do mapa. Oriente Médio, ó. Dubai ali e tal, a Arábia Saudita, não sei o quê. Também chegou aí essa questão da doença por conta da globalização. Aí você fala, professor, no dia de hoje também. Sim, mas hoje em dia a gente tem avião que, sei lá, em um dia você consegue chegar daqui até Dubai. Antigamente, né, muitos dias de estrada, de viagem. Você chega lá na China, acho que 36 horas aí o voo. Sei lá, você chega na Europa, eu tinha visto aqui para ir para Lyon. Lyon é. Ai, gente, eu acho que eu vou errar, mas acho que é o norte da França ali. Você pega aí o voo, demora 30 horas, 20 e poucas horas, aí você chega lá em Lyon. Então, naquela época, a doença já corria, e hoje em dia, né, o coronavírus, se a gente pegar a China ali, que eu acredito que vocês tenham noção no mapa, né, aqui, ó, a China aqui, conseguiu disseminar isso para o mundo inteiro, principalmente a questão, né, ó, da China para a Itália. Itália é essa bota aqui, né? Principalmente da China para a Itália, porque muitos trabalhadores na Itália, em Milão, trabalhavam na indústria, eram chineses, então tinham vindo da China, e aí dali, né, as conexões, ou o que a gente chama de hub, tá? Hub.
os hubs para o mundo inteiro, trouxeram aí o vírus para o resto do mundo. Então, tudo tem consequência, né? E em resumo é isso, essa parte. Alguém quer perguntar? Tem alguns livros aí, algumas indicações, ó. Tem a história mais detalhada aqui também do Gengis Khan. Ele tem esse nome, tá? Que eu acho que significa lá o Khan de oceano. Eu acho que é oceano infinito, o grande oceano. De tamanho poder que esse cara teve, ou de tamanhas conquistas aí que ele teve dentro aí da sua atuação, tá? Claro, nos dias de hoje a gente pode até pensar assim, tipo, ai, quem é o Gengis Khan do dia de hoje? Vamos supor. É aquele cara da Amazon, né? O cara do Walmart, aquele cara do Alibaba lá, sei lá, AliExpress, chama, que são os que conseguem conectar o mundo inteiro de uma forma muito rápida, muito inteligente, e eles fazem aí a garantia de chegar ou de abastecer o mundo com diversas mercadorias. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Gengis Khan, naquela época, né, usando o que ele tinha, conectava, mas que hoje a gente também tem aí, vamos, entre aspas, aí, chamar o nosso. Aí, claro que não tem guerra, não tem sangue e tal. Há uma guerra comercial, mas não uma guerra, como é que eu posso chamar? De questão de guerrear no sentido de matar, de lutar, tá? Então, tudo isso acabou aí sendo usado nas estratégias nos dias de hoje, ok? E um detalhe, aproveitando até agora que chegaram aí todos, aí todas, Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres aí, as garotas, as mães também. Deixa eu até botar aqui um aviso, mostra para a mãe, fala, mãe, Feliz Dia da Mulher, né? Antes que você esqueça. Viu, ô filhos que esquecem aí da mãe e tal? Que também, até pegando esse gancho da globalização, da parte histórica, a mulher aí, por conta do que aconteceu na fábrica lá, né, nos Estados Unidos, mulheres morreram incendiadas e depois o movimento foi crescendo, outras mulheres brigando aí por condições melhores, e aí no mundo foi tomando conta também essa questão de igualdade, de melhorar os direitos das mulheres, de trazer aí essa preocupação, também faz parte, né? Porque a gente está falando de globalização, de conexão, de interligação aí dos movimentos, das coisas que foram acontecendo. O Dia da Mulher também está relacionado a isso. Imagina, né? Se não tivéssemos essa comunicação, se o Gengis Khan não tivesse dado esse passo aí para a globalização mundial, seja do comércio, seja da comunicação, ninguém ia saber. Elas iam morrer lá, beleza. De repente chegava aqui 20 anos depois, né? Sei lá quantos anos depois essa informação ia chegar, e hoje em dia a gente tem isso muito mais rápido, muito mais fácil, e claro, né, que cada vez mais casos que acontecem vão sendo informados aí, ou até mesmo do empoderamento, beleza? E agora tem a atividade, né, eu falei essa coisinha boa para deixar as mulheres felizes, mas agora tem uma coisa não tão boa, não, mentira, é boa, gente, mas tem aluno que pode ser que fique agora com medo. O que vocês vão precisar fazer? Essa é a última coisa que eu vou falar para liberar vocês. Tem uma atividade que já está aí no Teams, tá? Tá no Teams, que é atividade avaliativa e também para a frequência. Não sei se já explicaram, mas a gente computa a frequência conforme vocês fazem as atividades, tá? Então, a atividade, vocês precisam postar aí até semana que vem, que é o dia 15. O que é essa atividade? Em grupo, tá? Ah, professor, como é que eu vou fazer grupo? Eu vou ter que ir na casa do Joãozinho, porque o governador falou que a gente está na fase vermelha. Não, meu, online, olha só, você não tá lá nas tropas do Gengis Khan, né? Vocês vão fazer de 2 até 5 pessoas uma pequena apresentação, tá? Até aí 5 minutos, baseada no que a gente estudou nessas 2 aulas. Pode ser assim, fez um podcast, só o áudio, ou colocou o áudio com imagem, ou gravou você falando, mandou para o outro aluno gravou, mandou para o outro, e aí juntou tudo e postou. Então,
eu deixei até 5 perguntas para auxiliar vocês. Isso que eu estou falando, vou até dar o enter aqui, ó. Isso que eu estou falando, ele tá ali no negócio de tarefas aqui do Teams, mas essas 5 perguntas que estão aí, elas não estão colocadas do mesmo jeito que está lá em tarefas. Como é que eu já vou até arrumar e vou explicar o motivo. Essas 5 perguntas, elas são uma base para que vocês possam ter aí, ou que vocês possam ter um norte de como começar a fazer. Porque a atividade em si, espera aí que eu estou subindo aqui o treco, a atividade em si, ó, pronto. Eu vou colocar aí no próximo slide, para quem não viu, poder visualizar como é que ficou aí organizado. Tadã! Ó, de 2 até 5 alunos, criar a apresentação baseada nesse conteúdo, ou seja, o que é que vocês entenderam dessa evolução da logística, como é que a logística foi crescendo, coisas que estão conectadas com a parte antiga, com o que a gente tem hoje. Então eu deixei 5 perguntas, ó. Se os antigos não conheciam formalmente os conceitos logísticos, como podiam utilizá-los? São coisas para nortear aí, né, a fala de vocês, mas se não quiser usar esses 5 passos, tudo bem, ó. Número 2, logisticamente, qual foi a falha de Napoleão ao invadir a Rússia? Como ele poderia ter vencido? A 3, pesquisar como surgiu a logística empresarial. 4, a Segunda Guerra Mundial é considerado o berço da logística moderna. E 5, aí faça uma comparação entre a logística da guerra e a empresarial. São perguntas para nortear aí o que vocês vão precisar fazer, tá? Agora, claro, que se depender aí do grupo, como é que o grupo vai organizar tal, fica a critério de vocês. Mas eu deixei porque pelo menos eu ajudo vocês aí um pouco na hora de pensar no que fazer, ok? E aí é isso, agora eu quero ouvir aí de vocês, se alguém tem alguma pergunta, porque aí eu já deixo para vocês se reunirem.